Uma pesquisa avalia que a sensação de pobreza entre os brasileiros pode crescer nos próximos anos. O país já tem um PIB per capita menor do que o da China e corre o risco de ser ultrapassado pela Índia no futuro. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor Armando Castelar Pinheiro, pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela entrevista e pela gentileza de atender a Jovem Pan. Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, começando a semana agora de trabalho, né? É isso aí, muito obrigado, professor. Professor, qual que é o ponto principal para tornar essa sensação de insegurança em relação à pobreza mais real, vamos dizer assim? É a questão salarial, a questão da inflação, a possibilidade de não ter dinheiro para se pagar as contas? O que mais pesa nesse momento? Não, a essência, né, desse comentário é a ideia de que o Brasil era um país de renda média alta, né? Tinha uma renda média que, comparada à maioria das pessoas do mundo, era uma renda bem acima da média, mas o nosso PIB per capita, a nossa renda por habitante, cresce muito menos do que a média do mundo e a média dos países emergentes, né? Então, em termos relativos, o Brasil está ficando mais pobre no mundo, né? Você mencionou que a China, que era um país que tinha um PIB per capita, que era uma fração do nosso, já nos ultrapassou em termos de PIB per capita. A Índia ainda tem um PIB per capita relativamente mais baixo que a gente, mas está crescendo muito mais rápido. Ou seja, se você pegar os dois países mais populosos do mundo, que juntos são quase 40% da população mundial, um já nos ultrapassou e o outro está em vias de nos ultrapassar. Quer dizer, mantido esse ritmo, que se perdura aí já há 43 anos, mais de 40 anos, a gente vai se tornar um país no mundo pobre, né? E vai deixar de ser um país de renda média alta, passou a ser um país de renda média média e vai agora estar a caminho, mantido esse padrão, de nos tornarmos um país pobre. Então, essa percepção de pobreza relativa no contexto mundial. Professor, na sequência, a pergunta de Cristiano Beraldo. Professor, a gente tem uma situação hoje das famílias brasileiras extremamente endividadas, a gente está aqui nessa sinuca de bico econômica, não há um horizonte que nos faça acreditar que a situação vai melhorar e que essa sensação poderá ser revertida nem no médio prazo. Como o senhor falou dessa comparação do Brasil na dinâmica mundial, quais são os países que hoje se equiparam ao Brasil? Quer dizer, quais são os nossos parceiros na Liga Econômica Mundial que a gente tem que observar? Olha, os países que a gente se equipara são basicamente os da América Latina, são países de renda parecida com a nossa, né? A Argentina tem uma renda um pouco mais alta, o Chile mais alto, mas a Colômbia está num patamar semelhante. O Peru é um país que até alguns anos atrás vinha crescendo durante mais de 20 anos num ritmo bastante acelerado, né? Eu acho que mais do que se comparar a outros países, eu acho que ao longo desse longo período aí de mais de 40 anos que a gente cresceu pouco, a gente estudou muito a nossa realidade, né? A gente tem um problema de baixa taxa de investimento, a nossa produtividade não cresce, a gente não cria ocupações em que o trabalhador possa, de fato, ser produtivo. A gente aprendeu muito aqui dentro. Eu acho que o problema não é saber o que fazer, é a vontade política, obviamente, tem dilemas de escolhas que precisam ser feitas. Sobre a questão do endividamento das famílias que você mencionou, eu acho que é um motivo de preocupação, sim. Eu acho que o nível de endividamento, quando você olha com proporção da renda, é bastante alto, até caiu um pouquinho no último par de meses, mas a perspectiva não é boa, a perspectiva de que a economia desacelere aí no restante do ano. Eu acho que isso pode, de fato, se tornar uma questão de preocupação. Agora, é uma questão de curto prazo. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui, como eu falei, é 40 anos, né? É um prazo muito mais longo, onde o endividamento já subiu, já caiu, muita coisa acontecendo. É mais o lado da oferta, a atração do Brasil como lugar de investimento, né? Tem muito dinheiro no mundo, ainda que eu concorde com a análise lá do Touro de Ouro de que a gente vai entrar num período de juros mais altos do que foram os últimos 20 anos. Ainda assim tem bastante dinheiro que poderia vir para cá investir e infelizmente não encontra um clima propício, né, para investimento. Diogo Schelp. Professor, bom dia. Qual a lição que o Brasil pode tirar de países como a Coreia do Sul,
que conseguiram perseguir esse caminho, né, de aumentar a renda da sua população, de diminuir as desigualdades. É só uma questão de vontade política ou tem também um fator cultural aí? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? A Coreia do Sul era o país que a gente antigamente comparava, né? A gente fez isso com a China hoje, né? Mas a Coreia do Sul também tinha uma renda per capita no final dos anos 60, que era bem mais baixa que a gente. Foi junto até 1980, e aí ali em 1980 a gente para e a Coreia do Sul, a renda sobe muito, né? Eu acho que a consistência é simples, é uma consistência de políticas macroeconômicas de qualidade, que a gente não teve esse tempo todo, uma percepção de que, obviamente, investir em educação é muito importante, mas que também ter boas regras, o mercado de trabalho oferece a grande oportunidade para você ter sair da pobreza. O Brasil viveu isso no início desse século, né? Quando você teve o superciclo de commodities, você teve uma queda muito pronunciada da pobreza, mas não foi o Bolsa Família o principal fator. O principal fator foi o mercado de trabalho. A demanda por emprego cresceu muito. Isso levou a um aumento muito grande de trabalhadores de baixa escolaridade, do trabalho de baixa escolaridade. Isso ajudou muito a distribuição de renda e a reduzir pobreza. O que a Coreia do Sul ensina é isso, olha, boas políticas macroeconômicas, bom ambiente para investimento, obviamente trabalhadores com boa educação, o nível educacional da Coreia é excelente, né? Também veio lá de baixo. A questão cultural é muito interessante, porque quando a Coreia era pobre, se justificava a pobreza da Coreia com a cultura, né? A cultura do Confúcio, toda a questão oriental. Depois se passou a fazer o oposto, né? Quer dizer, a própria cultura que antes explicava a pobreza passou a explicar o sucesso. Eu acho que não é bem por aí não, né? A Coreia teria sido sempre parecido. A Coreia fez o que a gente precisa fazer, aprender com o resto do mundo, com a nossa própria experiência, o que funciona, o que não funciona, e ter a vontade política de adotar. É difícil mesmo, não é politicamente, obviamente que é complicado porque é uma coisa que vem aos poucos, né? A Coreia não cresceu em 2, 3 anos. Não é no mandato presidencial que a Coreia se transformou. Ela se transformou ao longo de, agora, aí, mais de 40 anos que se distancia da gente. Ô, professor, a pesquisa consegue identificar exatamente quando começa esse movimento de empobrecimento do país? O quanto as escolhas políticas seriam responsáveis por isso, ou até mesmo a pandemia? Não existe, assim, propriamente uma conclusão inequívoca, porque a economia, muita coisa se mexe, né? Mas o que a gente claramente observa é o seguinte: o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre 1900 e 1980, teve um crescimento espetacular entre 1950 e 1980, foi um período que a gente teve uma taxa de investimento toda essa infraestrutura, lembra que a gente, rodovias, setor elétrico, uma série de investimentos que foram feitos naquela época. Os anos 80, até a gente controlar a inflação com o plano real, foi um período que a renda caiu, de fato. O Brasil, de fato, ficou mais pobre em termos per capita. E a partir daí a gente cresce com ciclos, né? O período do super ciclo de commodities, quando os preços foram lá em cima, a China estava bombando, a gente cresceu mais rápido. Outros, a gente, entre 2015, né, e 2018, a gente teve um desempenho fraco, um período que a gente viveu uma grande recessão, a maior recessão documentada da história. Mas o interessante de olhar um período exatamente de 40 anos é ver como que, apesar das flutuações, a média foi muito baixa. Então, de fato, a gente atribui esse início desse período ao início dos anos 80, onde a gente primeiro vive a hiperinflação, depois a gente vive crises fiscais, a gente vive o que a gente chamou de voos de galinha, né? Em que a gente, às vezes, parece que vai crescer e logo depois a economia para de crescer. Então, assim, se tivesse que datar, eu dataria exatamente aí das recessões de 81, 83, a nossa dificuldade depois de superar os problemas que apareceram naquela época. O professor Amaranto, falando sobre os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, nos últimos anos tivemos outro nome que era o Auxílio Brasil, ainda muito calcado também na crise em relação à pandemia, mas eu pergunto, a gente sempre ouve falar que há necessidade de se dar um passo além desses programas de assistência. De que forma essa discussão sobre a pobreza e a sensação de pobreza futura também, essa discussão precisa se dar aqui no Brasil? O programa Bolsa Família, ele com o Auxílio Brasil e outros nomes que tem, particularmente
na sua origem, muito bem pensado, né? No sentido de que ele é um programa, era pelo menos um programa não tão caro assim, ele costumava levar algum meio ponto percentual do PIB. Ele ia muito bem direcionado, ele tinha uma capacidade de foco nas pessoas que de fato que mais precisavam, e tinha uma série de condicionantes que eram importantes para quebrar o ciclo da pobreza, né? A exigência de que a criança fosse para a escola, exigência de vacinação, quer dizer, uma série de coisas que visavam que a nova geração tivesse mais chance de escapar da pobreza. Agora, é um programa social, não é um programa de crescimento. E, como eu coloquei, não tem a capacidade de mudar a macroeconomia da pobreza, na medida em que da distribuição de renda, que a força de trabalho no Brasil são mais de 100 milhões de pessoas. Então, é o mercado de trabalho, de fato, que vai fazer a diferença em relação à pobreza. E isso é crescimento. O crescimento econômico precisa aparecer para que os empregos surjam, para que os trabalhadores consigam ocupações e que eles sejam produtivos e, portanto, ganhem salários mais altos. De novo, a gente viveu pequenos ciclos desse processo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez ajude a entender o que eu quero dizer. Quando um trabalhador da construção civil, que faz obra de tudo dentro de casa, vai trabalhar numa grande empresa e tem um trabalho especializado, trabalha com máquinas, trabalha com material pré-fabricado, ele é muito mais produtivo do que quando ele chega na sua casa com um martelo, uma pá e tenta fazer um remendo qualquer dentro da sua obra. Essa capacidade do crescimento de gerar ocupações, que o trabalhador é mais produtivo e recebe uma renda maior, que de fato transforma, né, a pergunta sobre a Coreia antes, né? Por que o coreano ganha mais? Porque ele trabalha em ocupações que pagam bem e, portanto, ele tem uma renda mais alta do que o trabalhador brasileiro. De novo, o Bolsa Família é um programa de combate à pobreza extrema, várias qualidades. Eu gosto do programa, não tenho nada contra, mas não é um programa que vá resolver, por mais que se amplie, que vá resolver o nosso problema de crescer e, portanto, de tirar a massa dos trabalhadores brasileiros da pobreza relativa, nesse caso que a gente está conversando aí, em relação ao que acontece no resto do mundo. E só para encerrar, professor, rapidamente, o Brasil se destaca ou é possível dizer se outros países também estão seguindo esse movimento de empobrecimento nos últimos anos? Dá para generalizar? A crise é mundial? Não, assim, não é mundial porque, assim, você tem uma ideia, o Brasil cresce alguma coisa na faixa de 1% e poucos por cento ao ano, a média dos emergentes é 5%, né? O mundo, na média, cresce 3,5%, né? O PIB do mundo, né? Então, o mundo vai bem melhor do que a gente vai. China e Índia são destaques, mas a gente mencionou Coreia, você poderia mencionar a Indonésia, você poderia mencionar vários outros países que estão relativamente bem. Também não é só Brasil, né? A Argentina é sempre aquele exemplo que a gente lembra mais, né? A Argentina já foi um país rico, já foi a quarta maior renda per capita do mundo há 80 anos atrás, e hoje em dia ainda tem a renda maior que a do Brasil, claramente, como a gente sabe, está indo, a cada período que passa, em termos relativos, também fica mais pobres, né? Professor Armando Castelar Pinheiro, pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor, pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Prazer, até a próxima. Até.